Olá, eu sou a Liana. Estou gravando esse vídeo porque sempre tem alguém que me pergunta como eu vim parar aqui na França. Então eu vou contar resumidamente a minha história. E se você tiver alguma dúvida, você comenta, escreve aí nos comentários que eu vou responder. Então, em 2018 eu trabalhava na Com Montana, uma empresa de máquinas agrícolas em São José dos Pinhais. E já fazia mais de 10 anos. E um dia eu olhei na intranet e tinha uma vaga aqui para a França. E nessa vaga era para assistente de exportação, porque aqui na França não existe o cargo analista. Na verdade, não tem muitos cargos intermediários. Geralmente são assistentes e vão direto gerente, não existe coordenador, essas coisas como no Brasil. Mas enfim, e nessa vaga, 80% das coisas que eles pediam eram coisas que eu já fazia. E eles pediam também para trabalhar com a lista de preço, com um software que se chama InDesign, com Nextpage, que é uma plataforma, enfim, de publicação. Eu pensei, vou me candidatar. E aqui na França, sempre quando há uma vaga de trabalho, as empresas sempre pedem uma lettre de motivação, que é uma carta de motivação. Eu nunca tinha feito isso, porque no Brasil é difícil eles pedirem. Mas enfim, eu tinha feito meu currículo em francês, pedi para minha professora Marie, na época de francês, dar uma olhadinha e peguei um modelo de carta na internet e adaptei e fiz a minha carta de motivação. E eu mandei a minha candidatura aqui para a matriz. Enfim, aí eles me responderam que eles não poderiam aceitar a minha candidatura porque eles precisavam que ela passasse pelo meu gestor direto, o responsável do RH da minha unidade no Brasil e o meu diretor também, que era o diretor comercial, começava na exportação na época. E aí eu fiquei assim um pouco em dúvida e acabei falando com a minha chefe, né? Porque é uma questão meio delicada. E ela me disse, tudo bem, falou com a pessoa do RH, falou com o diretor e a pessoa do RH pediu para mim, para falar um pouco comigo, acho para saber minha motivação, se era realmente isso que eu queria e tal. Enfim, eu mandei minha candidatura, passou, sei lá, 2, 3 dias, marcaram uma reunião, uma vídeo, mas era feriado, isso era em 2018, eles tinham marcado para o dia 12 de outubro, eu falei que era feriado no Brasil, e essa reunião acabou acontecendo uns dias depois. Eu fiz a reunião com o gerente do departamento, né, comercial aqui da França, da matriz, e com a pessoa do RH. Tinham 2 pessoas. Aí eles me perguntaram, foi em francês, e eles falaram que, bom, porque aqui na França eles também acham que é super... eles, não é que nem a gente brasileiro que a gente aprende idioma sem estar no país, então para eles ficam um pouco admirados em saber como uma pessoa que não está naquele país estuda aquele idioma. E francês é bem chatinho, para falar a verdade, né? Enfim, e depois falei inglês, uma entrevista de emprego assim normal, e por trabalhar numa filial, com algumas coisas que relativas ao trabalho, à empresa e tal. Ok. Aí eu fiz uma segunda entrevista com um outro gerente, porque como eu trabalho com a exportação e uma parte envolve o marketing, então eu responderia para 2 pessoas diferentes, simultaneamente. E fiz entrevista com essa pessoa, eu achei assim que eles estavam super empolgados, e assim, eu tinha a impressão que eles estavam também querendo me convencer a vir, e eles já começaram a me pedir, o RH já começou a me pedir alguns documentos, porque quando você vem trabalhar na Europa, se você não é cidadão europeu, que é o meu caso, eu não tenho passaporte, eles precisam pedir uma autorização de trabalho para contratar esse estrangeiro. E na época eu comentei com a Marie, né, que é a minha professora, ela é portuguesa, ela é cidadã europeia, ela falou, Eliana, não quero te desanimar, mas assim, é difícil, não é impossível. Mas assim, eu fiquei na hora assim, poxa, será que não vai dar? Enfim,
continuei, fiz as traduções e aí foram 2 entrevistas. Na terceira entrevista, eles já chamaram uma pessoa do RH da minha unidade para tratar salário e tudo. Então, enfim, eu fiquei um pouco assim decepcionada, eu não vou falar valores, mas eu fiquei um pouco decepcionada com o salário, porque eu já tinha um salário em mente, e porque a Marie também já tinha me falado que a filha dela na época estava aqui pela Renault, ela já tinha mais noção de salário aqui na Europa, e talvez porque aqui é uma cidade pequena, que é Saverne, fica a 400 quilômetros de Paris, e o custo de vida também é bem menor, mas enfim. Eu falei com meu marido, minha família e tal, e acabei aceitando. Aí vai meu primeiro conselho. Nós brasileiros, às vezes a gente fica com tanta sede por uma coisa que eu não tô dizendo que eu me arrependo, é uma oportunidade, eu tô aqui, eu não me arrependo de nenhum momento. Mas para você que tá querendo seguir esse mesmo caminho, quando você chegar nesse ponto, negocie bem o salário, as condições, porque é a sua oportunidade. Porque aqui na Europa é bem estável, então você não tem grandes aumentos salariais, então é muito estável, mas ok. Ok, mandei os documentos e eu recebi, eles conseguiram a autorização de trabalho, foi super rápido. Fiquei surpresa, porque até então eu achava que era uma coisa que demorava. E aí eu entrei pelo site do consulado em São Paulo, porque eu tinha que pedir meu visto de residente, né, para trabalhar aqui no consulado. Aí eu entrei em contato, eles falaram, não, então tem que esperar, vai vir da França um pedido. Aí vai uma dica, você também pode fazer isso por você mesmo. Se você tem vontade de vir para cá e trabalhar, e não tem uma empresa ainda, você pode pedir um visto de trabalho e férias, que chama. Você vem para cá, claro que tudo tem um custo, você fica aqui, você tem que ter como se sustentar aqui nesse tempo e você procura um trabalho aqui. Se nesse tempo você conseguir, porque eu acho que ele dura 6 meses, 1 ano, você conseguir, você vai ter autorização de trabalho e vai poder pedir o teu visto de residente ligado ao seu trabalho. No meu caso, daí eu já tinha, a empresa que pediu. Aí chegou, eu marquei para ir no consulado em São Paulo, a taxa é 99 euros, na época eu não lembro quantos reais deu, mas você paga, eu paguei do meu bolso. Fui lá, levei toda a documentação. Se eu quisesse trazer família também, eu poderia ter feito junto. Vocês podem trazer o seu esposo ou filhos até 18 anos. Então, que pode ser seu dependente. E mesmo assim, por exemplo, se você tiver o visto, você tem que... Se você tiver o visto e você vai trazer seu esposo, ou o esposo vai trazer esposa, ou vai trazer filhos menores de 18 anos, o seu salário que você ganha você tem que conseguir sustentar essas pessoas. É isso que eles vão querer saber. É isso que a imigração aqui vai querer saber depois. Ok, isso era dia 17 de janeiro de 2019. Eu levei, aí passou menos de uma semana, eles mandaram para Curitiba, para o escritório do consulado que tem na Aliança Francesa, o meu visto. Eu embarquei dia 7 de março, cheguei aqui 8 de março de 2019 e dia 18 eu comecei a trabalhar. Quando você chega aqui na França, que você pediu o visto no Brasil, independente se for esse que eu falei de 1 ano de férias trabalho, for que nem o meu, quando você chega lá no consulado, quando você entrega a papelada, eles te dão um formulário semi-preenchido, com a metade já preenchido. Quando você chega aqui na França e você tem um endereço já fixo, você preenche esse formulário com o seu endereço, você manda pro OFI, que é o Ofício de Imigração e Integração da França, mais próximo. Você vai achar lá no site tudo certinho os endereços, no meu caso era Estrasburgo. Eu mandei na verdade foi o RH que mandou, mas eu poderia ter mandado esses dados preenchidos. E aí eles te chamam, por exemplo, ele mandou isso em março, metade, fim de março. Eles me chamaram em junho. Em junho eu fui, você tem que fazer exame de pulmão. Um dia eu fui numa clínica fazer um exame de pulmão e no dia seguinte eu fui com o exame de pulmão e a papelada validar meu visto. Aí funciona assim.
E quando você faz isso, que você recebe, você tem que pagar. Custa 259, se não me engano. Eu tinha um papel aqui, até não sei onde eu coloquei. Mas depois daí eu confirmo. Mas enfim, média de 250 euros. Carinho, né? E aí você chega lá, de manhã uma galera, tipo, tinha gente do mundo inteiro, gente que falava francês, gente que não falava nada. E não importa também se você fala francês ou não, se você tá vindo com visto, beleza. Aí você entrega a documentação, entrega a radiografia do pulmão, aí eles fazem teste até de ar, fazem na hora lá um teste de ar rápido, mas eles perguntam se você autoriza, mede pressão, vê se você está em boa saúde, e aí depois você vai para uma salinha e faz o teste de francês, que é o A1, é o básico do básico. Então, tipo, eles medem se você sabe, por exemplo, comprar uma passagem, ver qual é a passagem mais barata, qual é o custo-benefício, as distâncias, o vocabulário de móveis da casa, coisas assim básicas que você provavelmente você aprende no A1. Aí depois eles fazem uma entrevista oral com você para você saber se você fala. Aí que tá, se você falar, beleza, se você não falar, não tem problema, porque o ofício de migração e integração, ele garante o curso gratuito para você. Claro que esse curso não é um curso, né, eu ouvi várias pessoas dizendo que o curso não é aquela coisa, mas é de graça, né, então de graça, e se você provavelmente também vai ser no horário que é meio complicado para quem trabalha. Geralmente quem tá trabalhando já chega falando e tal, mas assim, e essa questão de você ter um endereço aqui também, se alguém vai te alojar, como eles falam, se alguém vai te hospedar, ela pode dar uma declaração também, escrita à mão, e eles aceitam. Então não é uma coisa difícil. Ok, validei, e aí depois eu recebi um papel, né, dizendo que estava válido por 1 ano, era para ser um selo no passaporte, só que isso mudou, ainda era mais um negócio do site mesmo, dizendo que com o número, sendo que eu tava legal. Depois de 1 ano que saiu esse documento, na verdade começa a contar 1 ano do primeiro visto que tá no teu passaporte. Eu renovei de novo, eu paguei 225 euros, e foi válido para 4 anos. Daí, essa renovação, vamos supor que você case com francês, provavelmente você vai fazer 3 renovações de 1 ano, que vale só 1 ano. E daí, na última, você faz de 10 anos. Então, essas renovações variam muito de acordo com o tipo de visto que você tem, né? De residente ligado o que ele é ligado, se é um casamento, se é no trabalho, no meu caso, eu pude pedir para 4 anos. Então, meu visto vale até 2024. Depois que você tá aqui, depois que eu posso renovar ele para 10 anos, que é um visto de longa duração. Mas o que eu quero te falar, para quem sempre me pergunta, que tem vontade, que acha difícil, que quer mudar, assim, a primeira coisa, claro, falar inglês hoje em dia, para quem é da área, né, de comércio exterior, como eu, normalmente fala. Se falar o francês vai fazer um diferencial bem grande. Então, o que me trouxe aqui foi basicamente os idiomas, independente que eu trabalhava numa filial ou não. Eu vejo que sempre tem vaga, então assim, você no LinkedIn, você pode mudar porque no LinkedIn você muda lá como os lugares que você aceitaria trabalhar. Então, a gente geralmente coloca, por exemplo, eu colocava Curitiba região metropolitana, você pode colocar país que você quiser, tipo, você pode colocar Europa, e aí você vai ver como vai começar a aparecer vagas. Se você não tem que nem eu falei, você não tem essa condição financeira de vir pra cá tentar já direto aqui na França, passar esse ano ou 6 meses procurando, pegar esse visto eles falam sabático ou, sabe, é um visto assim, férias trabalho. Se você não tem esse investimento financeiro, não consegue fazer esse investimento financeiro, quer vir para cá, você pode tentar dessa forma, já pelo LinkedIn, tentando contato com as empresas. Eu acho assim, não é uma coisa difícil, tipo, impossível de conseguir, se você, que nem eu falei, se você falar francês, falar inglês e tal, se você é da área.
e você pode tentar já direto no Brasil, porque daí se você conseguir, para a empresa também não é uma coisa tão difícil pedir a tua autorização de trabalho e te ajudar aí nessa papelada. Eu fiz praticamente, apesar de ser a matriz da empresa que eu trabalhava, eu fiz praticamente quase tudo sozinha. Então não é nada assim, claro, você tem que ler, pesquisar no site e pode perguntar para algumas pessoas, tem grupos no Facebook de gente que mora aqui, mas assim, eu aconselho muita coisa você procurar sozinha informação direto nos sites oficiais, porque senão você se deixa influenciar muito pelas pessoas. Eu vejo que no grupo de brasileiros aqui na Europa o pessoal sempre tipo desmotiva ou só fala a parte ruim. Então, se é um objetivo que você tem bem claro na sua mente, se é o que você quer, então tente direto. Bom, é isso aí, tipo, sou uma pessoa legalizada, porque a gente sempre tem alguém perguntar, mas como é legal? Não é assim, não é um bicho de sete cabeças. Então, e também é legal você estar num país trabalhando legal e trabalhando na sua área, então é bem legal. É um mundo novo que se abre. Então é isso, quis gravar esse vídeo, porque sempre tem alguém que pergunta. Eu vou postar aqui no YouTube, vou postar no Instagram. E aí, se você tiver alguma curiosidade, você assista e você faz as perguntas nos comentários que eu vou respondendo, porque são casos específicos. Ou se é uma coisa que você não quer comentar, você manda no direct. Legal? Então é isso, até mais!